Sul teve muitas lutas do povo guarani, né, que se chamaram revoltas guaranicas, né? E essas coisas, né, não se discute muito, porque não se tem muito interesse, porque o que a gente lê nos livros de história, na verdade, é que o Brasil foi descoberto, mas você não descobre absolutamente nenhum lugar que já tenha gente, né? Esse é uma coisa. E aí um outro elemento é que é o seguinte: quando os portugueses que aqui chegaram, os europeus que aqui chegaram, descobriram que não era muito fácil dominar o povo, os povos que aqui estavam, né? O que eles passaram a fazer? Passaram a matar, né? Exterminar, né, os povos indígenas. E não só matar fisicamente, matar culturalmente também, né? Teve um processo de matança cultural. É por isso que, por exemplo, né, essas danças que foram apresentadas aqui hoje, essas manifestações culturais que são apresentadas pelos povos indígenas, são importantes para dizer que os povos indígenas estão vivos, né, muito vivos, né? Então, o Estado brasileiro, em documentos na década de 60, ou seja, há 50 anos atrás, dizia o seguinte, que até 1990 não teria mais índio no Brasil, né? Isso foi uma das primeiras vezes que o Estado, o governo brasileiro, coloca em papel isso. Mas ele já vinha fazendo isso. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, alguns historiadores dizem que tinha 6 milhões, outros dizem que tinha 12 milhões de indígenas aqui no Brasil, né? Então tinha muita gente. No último censo, né, que é a contagem de pessoas, pela característica das pessoas, né, que as pessoas se reconhecem, tinham 840 mil indígenas. Mas isso é pouco. Por que é pouco, né? É pouco e também mostra, de alguma forma, né, essa capacidade de resistência dos povos indígenas, que resistem àquilo que o governo brasileiro disse que iria fazer, que era acabar com os povos indígenas, né? Porque há 20 anos atrás, por exemplo, eram 400 mil, né? Então, o que aconteceu de 20 anos para cá? Mais povos indígenas que eram considerados extintos, que não existiam mais, por exemplo, como os tupinambás, né? O governo brasileiro morre de medo dos tupinambás. Por quê? Porque foi um povo que impôs derrota aos portugueses, né? E aí foi um dos primeiros povos que o Estado brasileiro tentou destruir. E aí os tupinambás, né, para não ser extinto, ou seja, deixar de existir o povo tupinambá, o povo tupinambá se escondeu e se misturou a outros povos, inclusive os guaranis, por exemplo, né? E aí, o que tem acontecido nesses 20 anos para cá? Está acontecendo um processo de resistência muito grande dos povos indígenas, né? Principalmente tem alguns motivos, né, dessa resistência. Um dos motivos dessa resistência, né, é que a gente começa a perceber, uma parte da população brasileira começa a perceber que é descendente de indígena, portanto é indígena também, né? Muitos de nós somos indígenas, né? Muitos de vocês falaram que não eram indígenas, mas são evidentemente indígenas. Mas essa ação do Estado brasileiro, né, do governo brasileiro, fez com que a gente negasse muito, e negando história, assim, de muitos anos. Nossos parentes, os nossos pais, as nossas mães, né, costumam contar histórias para a gente, que são histórias sempre envergonhadas, né? É difícil a gente não encontrar, né, alguém que diga que em sua família não tem um indígena, mas esse indígena sempre foi pego a laço, né? E isso, por que esse pego a laço? Por que essa pessoa foi pego a laço? Porque é a própria negação, né, de que você é indígena, né? Quando você diz, olha, a minha avó, a minha bisavó foi pega a laço, né, e ela era indígena, mas eu não sou indígena, né? É uma negação de que a gente, né, é indígena, né? E isso é proposital, né? Que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro quer exatamente que a gente negue que a gente é indígena. E isso tem uma motivação. Por quê? Qual é o motivo disso? Porque os povos indígenas
é que podem reivindicar as terras desse país. Está na Constituição, inclusive, né? Que os povos indígenas, a partir de determinadas situações, podem dizer que aquela determinada terra, em qualquer lugar do Brasil, são suas terras, né? Aqui, por exemplo, no Real Parque, tinha uma comunidade indígena, que era a Pancararu, que eles faziam essa discussão, né? Eles trouxeram seus objetos sagrados para cá, já viviam há muito tempo aqui, e estavam querendo, né, pedir as terras do Real Parque, mas daí decidiu uma boa parte, né, voltar para Pernambuco, inclusive levando, né, os seus objetos sagrados, né? E aí esse processo de reivindicar que o Real Parque, que aquela região do Real Parque fosse do povo Pancararu, né, eles não fizeram mais isso. Eles agora estão fazendo uma coisa que é muito importante lá, principalmente em Pernambuco, que é a retomada de suas terras, que tem acontecido aqui no Brasil, né, como um todo. Diversos povos estão fazendo retomadas de suas terras. E por que estão fazendo retomadas de suas terras? Também é importante a gente saber, né, porque essas terras foram tomadas, né, foram roubadas dos povos indígenas. E isso, né, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, deveria ter resolvido desde 1993, ou seja, há quase 20 anos, há 20 anos atrás. E o governo não fez isso, não demarcou as terras indígenas, que é de todo o Brasil, né? A gente tem, os povos indígenas têm reivindicado só 5%, ou seja, tudo antes eram dos povos indígenas, e os povos indígenas hoje reivindicam só 5% das terras no Brasil. Mas aí o que está acontecendo? Está acontecendo algo muito ruim, né? Está acontecendo uma matança muito grande dos povos indígenas no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o país que mais mata indígena no mundo. O Brasil é o país que mais prende indígena no mundo por reivindicar suas terras, por exemplo. Muitos de vocês têm Facebook, não tem? Tem ou não tem? Tem? Então, tem um monte de gente no Facebook colocando o nome Guarani Kaiowá, não tem? É o Guarani Kaiowá, né? Por quê? Porque o povo Guarani Kaiowá, que são dois povos que se juntaram, foram obrigados a se juntar no Mato Grosso do Sul, né? São povos que estão sendo mortos permanentemente, diariamente no Brasil, né? É o povo que mais se mata no mundo, que, né, os fazendeiros, o Estado, né, o governo, né, matam o povo Guarani Kaiowá. Por quê? Porque querem as suas terras no Mato Grosso do Sul, né? Para quê? Para plantar soja, para criar gado, para plantar açúcar, para plantar eucalipto, né? E a plantação dessas coisas, tanto soja quanto cana, por exemplo, se usa muito veneno, né? Se usa muito veneno, muito veneno. O Brasil é o país que mais coloca veneno para produzir grãos. Isso quer dizer o seguinte, que a gente está sendo envenenado permanentemente. Nós somos um povo que come veneno hoje, né? Nós somos hoje um povo, por exemplo, que vai desenvolver câncer muito, né? Câncer é uma doença que a gente não descobriu a cura ainda, né? E que a gente vai desenvolver muito câncer por conta desse envenenamento que tem sido feito nas plantações. E aí você envenena a terra. Quando você envenena a terra, o que acontece? Né? Esse veneno vai para o rio, né? Esse veneno vai para o rio. E aí o que acontece? Envenena o rio. Envenena o rio. De onde é que nós tomamos a água? A água do rio. Ou seja, daqui a algum tempo também, né, além do mais, a gente não vai poder beber água, ou a água vai ficar muito cara no Brasil, porque está acontecendo isso. Não é só no Mato Grosso do Sul, não, é no Brasil todo, viu, gente? Eu estou falando no Mato Grosso do Sul porque a gente vê que tem uma gravidade muito grande, né, muito sério, o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, né? Então, por que eu passei esse filme aqui, o Pajerama? Né? Porque é importante a gente pensar, né, como é que foi acontecendo essa coisa no Brasil, né? Eu vi ela fazendo uma pergunta para gerar, né? E a pergunta dela calou muito assim para mim, calou no fundo assim, porque você falou assim, como é que você lida com a modernidade, né?
Isto aqui, né, é a modernidade, né? Que é um processo de destruição, né? E o problema não só são como os povos indígenas lidam com isso. Por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, em outras aldeias, tem um grande número, né, de indígenas que têm se suicidado, né? Quando todo mundo começou a colocar o nome Guarani Kaiowá em seus nomes, né, foi porque 125 indígenas Guarani Kaiowá iriam se suicidar de fato, né? O Estado, o governo brasileiro, organizações que são ligadas ao governo, né, se apressaram a dizer não, eles não iriam se suicidar, mas não é verdade, eles iriam se suicidar sim. A gente está inclusive na minha casa agora, 3 caciques Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, e o Ládio Verão, que é uma das principais lideranças do Guarani Kaiowá, ele falou, olha, quando nós chegamos lá, né, eles tinham comprado 150 metros de corda para se suicidar coletivamente, né? E o Estado não queria que essa coisa fosse divulgada para que não se falasse a gravidade do que estava acontecendo ali no Mato Grosso do Sul. Mas mais do que isso, gente, né? Mais do que isso, a relação com a modernidade que leva a isso, né? Que não é um convívio do ser humano com a natureza. A gente pode dominar a natureza, né? Mas a gente já domina, mas a gente pode ter um convívio harmonioso com a natureza. Quando a gente deixa de ter um convívio harmonioso com a natureza, né, e passa a destruir a natureza, a gente passa a sofrer também. Só para vocês terem uma ideia do que é isso, né, a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, é a região que as pessoas mais sofrem no mundo. As pessoas estão infelizes na cidade de São Paulo, as pessoas estão infelizes no estado de São Paulo. E isso se dá exatamente por quê? Exatamente por conta dessa relação desequilibrada que existe entre o homem e a natureza, né? E quem é que ainda nos lembra que existe a necessidade de equilibrar essa relação? São os povos indígenas, que foi isso que o Olívio falou. A gente caça, mas a gente não caça para destruir, né, acabar com os animais. A gente pesca, mas a gente não pesca para acabar com os peixes, para ficar acumulando peixe em geladeira para vender e ganhar dinheiro em cima disso, né? Corta madeira, mas corta madeira com que né, frequência? Corta madeira quando ela está envelhecida, né? Quando não precisa, ela já teve um tempo de vida, e não corta ela quando ela é nova, que ela está se desenvolvendo, né? Porque a gente sabe que ela é necessária para uma série de coisas, sabe que ela é necessária para que tenha os ventos, né? Sabe que ela é necessária para dar a sombra, para dar o fruto, né? E não é isso que acontece com a gente, tá? Tem acontecido nas cidades. A gente tem destruído, né, as florestas por destruir, né? O Ládio, que está lá, né, esse cacique lá no Mato Grosso do Sul, ele falou, né, que em 2 dias na aldeia dele entraram os fazendeiros, e ele filmou isso, destruíram 2.000 alqueires de mata, né? E o povo Guarani Kaiowá é um povo da terra, um povo da floresta, é um povo que necessita de terra, necessita de floresta, né? E o que está acontecendo, né, são essas coisas. E a situação, e isso que o Estado brasileiro quer acabar com os povos indígenas, isso pode acontecer de fato, né? Tem hoje um projeto de lei, né, de emenda constitucional que chama PEC 215, que tira da mão do governo, que já não faz muita coisa, e coloca na mão dos fazendeiros do Congresso, né, a demarcação, né, e a homologação da terra, ou seja, definir as terras indígenas. Hoje o Congresso Nacional tem 160 fazendeiros, que eles fazem acordo com outro grupo, que dá quase 300 pessoas, que são inimigas dos povos indígenas, e que querem acabar com os povos indígenas, né? Essa semana passada, a presidente tirou a presidente da FUNAI, né, porque esses fazendeiros que hoje dominam o Congresso Nacional, que é onde faz lei, né, jogaram o ovo nela, e ela demitiu a presidente da FUNAI, porque eles não querem que ocorra mais demarcação de terra no Brasil. A gente fala, passaram 20 anos e não foram demarcadas as terras no Brasil, é necessário demarcar urgente. Os fazendeiros falam, não, já passou 20 anos, se não demarcou há 20 anos atrás, não demarca mais. É essa situação que os povos indígenas
tem passado no Brasil de uma gravidade imensa, né, muito grande. O povo, como eu estava falando, o povo Guarani Kaiowá é o povo que mais sofre, né, tem mais sofrido com isso, mas esse processo de destruição que tem acontecido no Brasil permanente, né, que era para a gente estar em outra condição, não faz só com que o povo indígena sofra, mas com que todos nós soframos junto. E aí tem um problema nosso, né, cada um de nós, né, é tentar descobrir qual é a nossa origem e se assumir como indígena. Porque é muito fácil a gente se assumir como negro, se assumir como branco, mas a gente não se assume como indígena, né? E esse é um problema muito sério, porque não se assumir como indígena, né, é compactual, ou seja, deixar que o governo, né, destrua os povos indígenas como o governo tem destruído os povos indígenas, né? É esse projeto que se tem, né, para os povos indígenas no Brasil. Infelizmente é isso, né? É por isso que a gente não pode ter momento como esse como um momento festivo. É por isso que a gente precisa, né, ver produção como que o Olívio faz, resgatando, por exemplo, determinadas histórias que a gente aprendeu de um jeito, né, sendo contado e o Olívio conta da forma como é efetivamente. É importante que a gente valorize e conheça a história dos povos indígenas, né? Por isso que é importante que a gente coloque sim Guarani Kaiowá nos nossos nomes, mas coloque Tupinambá, coloque Pancararu, coloque Pancararé, coloque Funiú, coloque, né, Cariri-Chocó, todos os nomes dos povos indígenas e nossos nomes em Facebook. Mas mais do que isso, né, que a gente procure saber a história real dos povos indígenas no Brasil, porque infelizmente, né, existe mesmo um processo de matança para acabar com os povos indígenas, né, no Brasil, né? E aí momentos como esse que a gente pode conversar, saber um pouco mais a respeito da situação dos povos indígenas, né, no Brasil são fundamentais. A gente não pode fazer só um, a gente tem que fazer vários, em vários momentos, né, conversas como essa.